Bora lá, bora lá. Hoje nós estamos aqui então para te ajudar a entender melhor como é que você vai fazer para entender melhor a questão da tecnologia, para fazer as pazes com essa tecnologia. Até porque, meu amigo, se você não for BFF dela, eu vou te dizer, viu? A gente fica, ó, frito. Sabe o que é frito? Ovo no asfalto de Fortaleza, é isso que a gente fica. O negócio é todo mundo aqui ficar muito antenado ao que fazer. Até porque, né, gente? Nós todos estamos cercados, né, Taylor? Sem dúvida, de tecnologia. Você fala com um assistente virtual, você tá aqui num celular fazendo uma live, você tá aí do outro lado com o seu celular assistindo, a gente tá aqui já pensando, né, Taylor, que daqui a pouco tem uma outra reunião pra gente entrar, que nós vamos entrar pelo Zoom, e tem coisas, aqui a gente tá gravando também para colocar no YouTube, e a gente é cercado por essas ferramentas. E quando a gente fala de tecnologia, não é só sobre a tecnologia da informação, que é isso que a gente está fazendo aqui. Porque existe um monte de tipos de tecnologia. E se você não sabe, eu vou te falar. A tecnologia, ela começou quando o homem começou a desenvolver ferramentas para facilitar a vida dele. Exatamente. Porque a tecnologia não deixa de ser uma junção de processos, de técnicas e de equipamentos e de ferramentas que colaboram para que o trabalho do homem, né, seja o mais trabalho do ser facilitado, humano, mais leve e dê mais resultado. Isso mesmo. E aí a ideia é o quê? A gente entender como é que esse processo funciona, entender que a tecnologia é sim um aliado, apesar de muita gente hoje eu vejo sofrendo porque não consegue lidar com isso. Né, Pessoas Taylor? que temem, como eu falei, temem e tremem. A pessoa é um corajosão. Quando fala tecnologia, começa a tremer e não consegue, começa a dar fobia, palpitação, só de pensar na possibilidade de ter que lidar com as tecnologias. E eu vou te contar uma coisa, você sabia que existe a tecnofobia? Exatamente. É uma doença que alguém desenvolve por ter pânico, pavor da tecnologia, ter extrema resistência. E aqui ninguém vai ter tecnofobia, né, Taylor? Jamais. Se Até tiver, porque, nós vamos tratar, meu filho. Até porque, gente, o nosso trabalho aqui, se você não conhece, eu vou te falar, os nossos embaixadores, eles usam muito a tecnologia a favor deles. Por quê? Porque eles usam o celular para gerar suas vendas através de um link que está no Instagram, que está no WhatsApp, não é verdade? Eles dominam lá o site da iPromove, eles conseguem fazer o atendimento dos clientes usando o celular deles. Então, nossos embaixadores são extremamente tecnológicos. Então, olha só, se você é a pessoa que tem problemas com isso, que vê muita dificuldade, que vê um obstáculo, hoje aqui na live a gente vai entregar para você 5 passos de como você superar essa questão. Até porque, né, Taylor? Eu e Taylor, gente, a gente nasceu na década de 70, né? Galera, nós somos em 77. extremamente analógicos. Então, éramos, não é? Éramos. Estamos ficando high-techs agora. Então, o que acontece? A gente foi criado e educado e nossa vida profissional começou dentro de uma realidade muito analógica, né? Do tempo que a gente tinha que anotar tudo. Sabia que quando eu comecei a trabalhar, a internet fazia aquele barulhinho? Você lembra, Taylor, do barulhinho? Meu Deus, até hoje eu conto para as meninas, elas dão risada de como era a internet no começo, aí né? Você acessava o site, ia tomar café, ia fazer uma atividade física, a hora que voltava, a página estava quase carregando, e daí tinha aquele loopzinho, né? Gente, era muito louco, vocês não teriam paciência, viu? Gente, isso nós estamos falando de quantos anos atrás? 15 anos atrás? Por aí, né, Taylor? Por Ou aí, menos por aí. que isso. Eu tinha 18 quando eu comecei a trabalhar, fui ter internet e já tava com 21. Olha só, gente, então praticamente a internet tem o quê? 20 anos? 21, 22? Pra no público população, geral, exatamente, né? Porque né? lá pra NASA, pro exército já existia há muito tempo. Na década de 20, 60 para 70, né? É um negócio fantástico. Exato. E aí, por que a gente está falando disso? Porque é o seguinte, a internet está aí, a tecnologia está aí,
os nossos smartphones, os nossos computadores, os nossos notebooks, os nossos assistentes virtuais. A nossa casa, galera. As casas inteligentes. E se você tem medo disso, cara, você vai ter problemas, né? Porque a tendência é que isso evolua muito e muito rápido. Sem dúvida. E aí o que acontece? A gente cai aí numa discussão de que, beleza, gente, a tecnologia é ótimo você ter essa facilidade, né, de fazer tudo. Então eu aperto um botão aqui, eu converso com o mundo inteiro se eu quiser, e sem esperar discar a internet. E eu posso passar fotos de um celular para o outro sem colocar no e-mail, sem colocar mandar no WhatsApp, né? Só por transferência ali. Nas e aí você nuvens. vê isso e pergunta, meu Deus, aonde nós vamos chegar? Se há 10 anos, há 5, há 2 anos, a gente não tinha noção de que a tecnologia da informação seria tão avançada. Só que ao mesmo tempo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, não é, Taylor? Sem dúvida. Então, o que acontece? A tecnologia, por outro lado, ela teve o seu lado ruim, o lado negro da força, né? Que foi o quê? Deixar muitas pessoas desempregadas, porque daí não conseguiu acompanhar, as pessoas foram substituídas pelos robôs, pelos equipamentos, né? E além disso, é uma que eu penso que seja uma das piores, é que a tecnologia acaba deixando a gente preguiçoso intelectualmente, não é verdade? Porque hoje com a internet você pode acessar qualquer tipo de informação em qualquer lugar sem precisar do mínimo esforço de raciocinar. Cite aí pra mim, Patrícia, agora, sem ser o meu telefone, quantos 5 telefones, decor. Cara, só o da fábrica eu sei. A gente não decora, gente, mais o número de telefone, não é verdade? Você aí, fala pra mim, você conseguiria falar 5 telefones que não fossem da sua esposa, dos seus filhos, de pessoas, de amigos que você conhece? 5 pessoas, coloca aí pra gente saber se você coloca sim ou não. Pra gente só sentir como que vai ser, né? Porque eu tenho dificuldade. Ninguém mais decora o telefone, gente, porque tá muito fácil, a informação tá muito fácil. E aí o que a gente faz com isso, Taylor? Se as pessoas estão preguiçosas intelectualmente, né, porque não fazem mais esse raciocínio, porém, ao mesmo tempo, a gente tem muito acesso rápido, né, a conhecimento. Exatamente. E hoje, gente, não dá para ignorar que o fato de uma pessoa poder dominar essa tecnologia, poder saber mexer no Instagram, saber mexer no WhatsApp, saber mexer numa edição de vídeo, numa edição de foto, saber usar o Telegram, saber abrir, fechar, gravar uma reunião no Zoom, saber criar textos persuasivos, a pessoa saber se virar na internet, isso hoje tem muito valor. Isso hoje é o ouro, galera. Se você dominar pelo menos 3 coisas do que a Patrícia falou aqui, cara, você tem emprego pro resto da sua vida, né? E pode escalar de uma maneira que você não tem noção. E a gente tem falado muito aqui pra você, se você acompanha as nossas lives, você vai se lembrar das vezes em que eu e Taylor aqui, nós falamos pra você, eu vou repetir hoje, em breve nós teremos um blackout de mão de obra na área digital. Nós teremos esse blackout, já estamos tendo. Sim. E se eu disser para você que hoje lá na Impromove eu teria pelo menos umas 3 vagas de trabalho só para lidar com tecnologia, com plataforma, só para editar vídeos, fazer cortes, jogar no YouTube, no Instagram. Eu preciso dessa mão de obra. E responde para mim, você acha que é fácil ou difícil encontrar esse tipo de profissional? Galera, existem empresas que estão assim crescendo absurdamente e só não crescem mais porque não tem essa mão de obra. Você sabia disso? Exatamente. É real. Então assim, se você é a pessoa, como o Taylor disse, que domina algumas dessas coisas que eu te falei, né? Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook ainda é muito importante, principalmente para gerar os anúncios, né? Se você sabe criar um anúncio na internet, se você sabe gerar uma lista de e-mail, você é o cara. E-mail. Às vezes a pessoa passa batido, né, Patrícia? Exatamente. Em relação ao e-mail, não dá bola para e-mail, mas o e-mail é uma ferramenta
poderosíssima. E as pessoas não sabem nem, tem algumas pessoas que nem sabem mais como mandar e-mail. Exato. Não Você é? sabia, eu vejo muitas pessoas, inclusive, falando assim, gente, mas eu tenho e-mail só para receber reserva de hotel, passagem e tal, porque hoje tudo que é importante vai pro teu e-mail, não é verdade? Você vai mexer numa documentação tua, vai por e-mail. Só que hoje são poucas as pessoas que sabem usar o e-mail com qualidade, sabe gerar retorno financeiro dentro de um negócio, dentro do, seja ele pequeno, médio, grande, através do e-mail. Então, são características que a tecnologia traz e que se a gente não acompanha, a gente vai virar dinossauro. Sabe o que é virar dinossauro? Eu me sinto dinossauro às vezes. Às vezes eu tô ali com as minhas filhas que têm 14 e 12 anos e tem coisas que elas sabem muito mais que eu. Elas sabem integrar o celular, jogar o filme que elas querem na TV, daí elas usam esse Chromecast, daí elas jogam pra cama. Enfim, elas fazem miséria aqui. E eu digo pra você, é bem provável que seu filho de 4 anos, de 2 anos, já sabe qual é o logo do YouTube, já sabe qual que é o logo do TikTok, já sabe qual que é o logo de tudo que ele gosta, não é verdade? Então, não somos nós que vamos ficar pra trás. E por isso, na live de hoje, a gente vai te dar esses 5 passos pra você sair de vez dessa situação de dinossauro, né? Show dinossauro, né, Taylor? É isso aí. Show dinossauro. Vamos daqui. extinguir esses dinossauros. Esses podem ser extintos, tá? Exatamente. Dos outros Então, né? se a gente for pensar em outro nível, a gente percebe, quem diria que você faria um Pix? Você pensou há 2 anos atrás, ou 3, que você poderia fazer um Pix? Nem isso, Patrícia. Há 1 ano atrás. Nem há um Galera, ano. olha que coisa louca. Quando você tinha que fazer um DOC, hoje, um DOC ele leva 24 horas para cair na sua conta, certo? Né? Uma TED demora de meia hora a 1 hora. O Pix cai na hora, gente. É instantâneo. Instantâneo. Enquanto você pagava R$13 numa TED, o Pix na pessoa física não paga 1 centavo. Olha o que a tecnologia fez. Ou seja, os empreendedores pequenos, né, os médios, ganharam muito com isso. O verdureiro que vem aqui, que eu conto sempre para vocês, o tio do ovo, o tio do morango, esse pessoal hoje não tem mais barreiras, sabe? Para poder gerar um negócio, para gerar uma solução. Lá no nosso site tem Pix também, né? Semana passada no Bazar o pessoal delirou com o Pix, que era só copiar o código e tal, e foi facilidade, muito né? fácil. Então, o que a gente tem que entender, pessoal, é que assim, a tecnologia é para facilitar e não para complicar. Só que hoje, pelo fato da gente não conhecer, a gente complica ela. Até porque nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de se evadir daquilo que é desconhecido, daquilo que é novo. Geralmente, Patrícia, as pessoas têm medo do desconhecido. Olha para analisar. Vamos pegar a Bíblia de Gutenberg. Quando Gutenberg ele fez o prelo, porque até então toda a literatura e a Bíblia também, ela era escrita manualmente por pessoas. Então cada Bíblia tinha... Era personalizada, né? Exatamente, porque tinha o nome da pessoa que escrevia, que eu esqueci agora o nome, mas enfim. Mas cada um tinha uma caligrafia. E olha que interessante, quando Gutenberg fez o prelo e passava e colocava as letras e tudo mais, e imprimiu 100 Bíblias, a igreja romana na época mandou queimar, porque eles olhavam assim, opa, mas essa que é igual a essa, que é igual a essa, só pode ser coisa do demônio. Bota fogo, botou fogo no prelo, botou fogo em tudo, na prensa de Gutenberg, tudo. Por quê? Porque eles não entendiam e ficaram com medo disso. Então, o que pode estar acontecendo com você hoje? Você olha para tudo isso e eu sei porque quando a gente abre a turma dos embaixadores, que daí as pessoas começam a entrar e eles se dão conta de todo esse universo que tem aqui do outro lado, eles ficam, meu Deus, que eu nunca usei Telegram, eu nunca não sei o que, eu tô perdido. E daí a gente vai lá, vai mostrando, vai ensinando, E aí a gente percebe o quê? Que às vezes a pessoa tinha esse obstáculo porque não conhecia. Exatamente. Porque nunca teve essa curiosidade de entrar lá e de mexer. E é isso que acaba com a gente, faz a gente virar dinossauros. E uma outra fuga, porque isso é fuga, não é?
de Com certa certeza, forma. com certeza. Uma outra fuga diz assim, Patrícia, mas eu não tenho tempo, Patrícia. Eu não tenho tempo para poder aprender essas tecnologias. Ou, Patrícia, só de pensar me dói a cabeça. Pois é. E aí? O que é que faz? O que é que faz? Porque a principal característica do porquê que os adolescentes, os jovens se saem tão bem com as tecnologias da informação é porque eles fuçam, gente. Eles fuçam, eles abrem, eles mexem e eles não estão nem aí se eles vão errar ou não. Eles não estão preocupados em errar. Eles querem descobrir, eles querem mexer, eles querem testar. E é isso que a gente acaba não fazendo. Você já assistiu aquele filme assim que o cara tá lá desarmando a bomba? Que daí ele não sabe assim se ele corta o direito, o esquerdo, aquela tensão. Algumas pessoas, nossa, né, algumas vezes a gente sente isso, que acho que se mexer vai explodir. E não explode, gente. Se eu fizer um stories errado, vai estourar a tela do meu celular. Não vai estourar, não vai quebrar. Mexa. Porque quando você começar a mexer e tiver curiosidade e olhar tutoriais... a Lorena aprendeu a fazer bolo olhando tutorial. Gente, olha, as nossas filhas na pandemia, elas aprenderam de um tudo. Elas aprenderam a fazer aquarela, lettering, a bordar em bastidor... Não é linda. A tocar violão. O ukulele. E o ukulele. Tudo pelos tutoriais da internet, tudo pesquisando, fuçando e vendo. E até piano hoje elas fazem online. O professor tá lá de um lado, elas aqui do outro, e elas estão fazendo ali. Então veja, a tecnologia ela veio realmente para facilitar a nossa vida. E olha como facilitou. Imagina, o professor tinha que gastar o combustível dele para sair lá do outro lado da cidade, vir até aqui, passar 1 hora com a Lorena. O tempo de deslocamento, às vezes, aqui em Maringá, pode demorar meia hora em face do trânsito, que ainda é uma cidade de quase 500 mil de habitantes, né? Mas, olha só, de um caminho ao outro, ele demorava meia hora, 40 minutos pode colocar. 40 minutos é uma aula. Então, como a tecnologia ajudou esse professor? A ganhar tempo. A ganhar tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então, o tempo de deslocamento, ele consegue pegar mais um aluno. E assim vai sucessivamente. Percebe como a tecnologia faz com que você ganhe tempo? Imagina a pessoa poder trabalhar e dar aula de casa para os alunos, e os alunos aprenderem, terem resultado. E ele muito mais, porque ele conseguiu dobrar a quantidade de alunos, porque não tem o tempo de deslocamento. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, o que a gente percebe? Então, se você é aquela pessoa que fala assim, Patrícia, eu não sei, eu acho que eu não dou pra isso, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, esse negócio de usar Telegram, Facebook, Instagram, tudo ao mesmo tempo, é um monte de grana que eu não dou conta. Ou então, se você é aquela pessoa assim, nossa, Patrícia, o que acontece? Eu não tenho tempo para ficar fuçando, igual meus netos, igual meus filhos, de ficar fuçando, testando e fazendo dancinha e mexendo e gravando stories. Eu não tenho esse tempo. Então, aí o que acaba acontecendo? Aí você vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu adivinho. Fulano, faz aí pra mãe, faz aí pra avó, faz aí pra tia, filha, faz pra tia isso aí. Você não configura aqui? Então, assim, eu não quero dizer que os parentes, a família não seja importante para nos ajudar. É muito importante. Se você tem, eu digo para você, você é um abençoado. Porque aqui em casa eu tenho 2 que ficam falando, mãe, esse aí tá brega. Não, mãe, esse aqui tá bonito. Não, esse vai... Então, se você tem alguém dessa geração para te ajudar, ótimo. Mas o que é interessante, Patrícia, que tem que ficar assim bem claro, não tá errado você pedir ajuda. Mas nenhuma. Peça para a pessoa te ensinar, não é? Exatamente. Então, se você é esse tipo de pessoa, o que pode acontecer? Você não mexe porque na tua cabeça não entra, daí você diz que não tem tempo para procurar, para saber como funciona, e daí você acaba terceirizando isso. Aí isso vai te levar a um status chamado paralisia. Isso te gera uma paralisia de você não conseguir evoluir. Então você para. Você encontra um obstáculo e para. E aí eu te pergunto, aonde isso vai te levar? Quando você se paralisa diante de um obstáculo, aonde você vai chegar? Não chega a lugar nenhum. Essa questão da tecnologia é justamente para você entender que existem formas de que, se você não é uma pessoa que tem essa curiosidade, que gosta de mexer, porque uma vez usando, gente, é assim,
Sabe aquela coisa? O jogo é amor. Quando a gente compra um negócio que é muito bom, a gente se pergunta, meu Deus, como que eu consegui viver sem isso? Né? Durante tanto tempo. Com as redes sociais, com essas ferramentas que a gente tem hoje, é a mesma coisa. Depois que você entra e começa a usar, você vai se perguntar, meu Deus, por que eu não estava usando isso aqui antes? Por que eu não vi que isso daqui é tão útil para isso, para carregar documento, para guardar foto, para mandar vídeo? Ou como eu vivi tantos anos da minha vida sem isso, não é? Isso mesmo, é verdade. Então, como é que você faz, então, se você é essa pessoa que tem essas características que eu falei? O caminho, gente, o primeiro passo é justamente você buscar informação. Porque se como ser humano eu fujo do novo, eu fujo do desconhecido, então um primeiro passo é você trazer isso para sua consciência. Exatamente. É você ter curiosidade de ir lá ver como funciona, é você mexer, é você tentar, certo? Agora, o que acontece? Quando eu trago isso para minha consciência, quando eu vejo assim, poxa, isso é legal pra mim, isso vai me ajudar, isso vai me levar para outro nível, então eu quero saber, você já entra num estágio de aprendizado, aí você vai aprender como é que usa aquilo, sabe? Então, quando você gera consciência e depois você entra com aprendizado, as chances são que você vai chegar nesse nível que eu te falei, de dizer assim, como é que eu não fiz isso antes, como é que eu não estava usando isso antes. Ou seja, você tem que se tornar um eterno aprendiz. Sem barreiras, sem preconceitos, sem conceitos assim preconcebidos. Eu não sei. Quando você fala com eu não sei, seu cérebro trava lá dentro. E quando você trava aqui dentro, você não consegue fazer as coisas. Agora, quando você diz assim, não, eu não sei, mas eu vou aprender. E se eu vou aprender, se tem como eu aprender, eu vou conseguir. Não muda. E outro detalhe que é assim, gente, nós vamos parar para pensar, a tecnologia ela surgiu antes da gente e depois da gente. Quando eu nasci já existia um perfil de tecnologia e depois que eu nasci surgiram outros. Mas olha que interessante, o que faz toda a diferença é que esse tipo de conhecimento é algo que você pode adquirir. Você não nasce pronto para lidar com um software, com um programa, com uma plataforma de loja online, ou com o Instagram, ou com o Google Meu Negócio, ou com anúncios no Facebook. Você não nasce pronto, você pode aprender. E aí que está a diferença. Eu posso ficar paralisado, porque é muito difícil para mim, não entra na minha cabeça e eu não tenho tempo para estudar, ou então você entra nesse nível de consciência, de aprendizado e começa então a ter a sua experiência dentro dessa tecnologia, principalmente do que a gente está falando aqui, que é da informação. Então, fechando esse ciclo, eu digo para você que nós dois aqui, nós vimos provas cabais disso que eu estou te falando. Sem dúvida. Eu lembro que quando nós abrimos a primeira turma dos embaixadores, a gente teve ali vários deles que começaram, alguns já sabiam a mexer nas coisas, outros não sabiam. E eu gosto muito de me lembrar da Lilian, ela está aqui online, aqui inclusive. A Lilian, eu lembro dela falar, gente, mas eu nunca fiz isso, eu nunca usei isso aqui, como é que eu vou fazer e tal. Eu nunca apareci. Eu tenho vergonha. E hoje, quando eu olho para ela gravando os stories dela, fazendo lá as lives dela, participando das coisas e fazendo os posts. Então, assim, gente, Não aquece o coração? É possível sim você aprender. E se não bastasse a Lilian, eu também gosto de lembrar da Fátima. A Fátima Igreja, da nossa segunda turma dos embaixadores. Eu lembro que ela dizia que ela tinha muita vontade de saber usar as coisas para fazer as artes dos materiais dela. E ela ficou encantada quando ela aprendeu a usar o Canva. Então, ela mesma faz as artes dela, ela mesma edita os vídeos dela. E eu lembro de ver o vídeo dela cheio de figurinhas, cheio de efeito. E ela aprendeu. Assim muito como bem a Mayara, aprendido, né? a Mayara da nossa terceira turma de embaixadores, ela falou que ela é a primeira pessoa da família a ter acesso a isso, a esse aprendizado, esse conhecimento, e ela tá lá montando o Instagram dela, fazendo os posts, fazendo materiais. Então, gente, é assim, a gente tem que deixar a desculpinha de lado e começar a pensar assim, se isso vai acelerar
o meu sonho, se isso vai acelerar o meu objetivo, cara, eu vou entrar de cabeça, eu vou aprender, não sou quadrado. Sabe por quê? Porque a tecnologia vai te propulsionar. Ela vai te fazer uma mola propulsora para que você alcance os seus sonhos e objetivos muito mais rápido. É isso aí, é isso aí. E para fechar aqui a nossa live de hoje, eu quero dizer para você que nós preparamos 5 passos. É isso aí. 5 passos para você que está aqui assistindo a gente, que depois vai assistir essa live também, para que você consiga lidar com esse receio em relação à tecnologia, ou se você já é um tecnofóbico, a gente vai quebrar essa maldição aqui hoje, né, Taylor? É isso aí. Bora colocar isso daí para correr. E eu quero começar falando para você do passo número 1. E esse passo é muito especial. É assim, ó, é você, quando acontece alguma coisa, você tá lá mexendo no negócio, o negócio dá um pau, apaga tudo e cai não sei o quê. Qual é a primeira coisa que você faz? Pede ajuda. Ah, meu Deus do céu, deu um pau aqui e não dá. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e corre para alguém Que sabe mais que a gente. que sabe mais que a gente para consertar. Só que o problema é que a gente faz isso sem tentar resolver, não é? Exato. Então, o meu apelo para você aqui é que assim, ó, deu um problema no negócio que você está fazendo, ao invés de você pegar e encarar isso como uma verdadeira batata quente, já achar um outro para você jogar em cima do colo dele, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Tenta resolver, tenta. Tenta por meia hora, tenta por 15 minutos, mas tenta encontrar um jeito em que você resolveria aquilo. Agora, se de tudo você não achou forma, depois de ter tentado, aí sim você vai atrás de alguém que vai resolver o problema. Mas ao invés de você simplesmente delegar isso, você vai fazer o que a partir de agora? Você vai não só ter tentado, mas ao chamar alguém para resolver o seu problema, Senta do lado. aí você vai sentar do lado E e aprender. Para que se porventura isso acontecer novamente, você vai conseguir resolver. Então já é o passo 2 aí. Passo 1 é você tentar resolver. O passo 2 é você, ao tentar resolver e não deu certo, você vai chamar alguém, você chama, mas você pede para ver o que vai ser feito, como é que faz e como que você vai fazer da próxima vez para resolver isso daí. É isso aí. Parece complicado, mas é simples. E a gente tem que fazer as coisas ficarem descomplicadas pra gente, não é verdade? O terceiro ponto é que assim, ó, às vezes a gente pensa, não, às vezes acontece isso comigo e com o Taylor aqui. A gente tá fazendo um negócio, aí deu um BO, como é que a gente vai fazer? E a gente fica achando que o problema é a gente. Não é verdade? Isso só acontece comigo, gente. Você nunca se sentiu assim, gente, eu sou um lerdo. Não, eu sou uma tapada, porque olha isso daqui, eu não consigo resolver, isso aqui não é pra mim. Só que na verdade, eu vou dizer uma coisa, nem sempre é culpa sua. Sabe por quê? Porque as pessoas que criam essas ferramentas, esses softwares, esses plugins, todas essas coisas que existem hoje, às vezes existe um hiato entre esse cara que cria e o usuário. Porque para ele parece muito óbvio. E às vezes precisaria ser muito mais intuitivo para o usuário ter essa experiência mais positiva. Então, para de ficar se sacrificando no sentido de eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro, e veja pela outra perspectiva. Pela outra ótica, né? Sabe? De pensar assim, cara, isso aqui podia ser mais intuitivo. Será que não existe uma ferramenta que seja otimizada, que seja melhor do que essa para fazer isso? E de repente eu posso estar me referindo aqui ao seu editor de vídeo, ao seu editor de imagem, né? Porque às vezes a gente vai lá e pega um super complicado, sendo que na verdade existem outras opções mais fáceis. Então qual que é o terceiro passo? Então vamos pro quarto, né, Taylor? O terceiro eu acabei de falar. Vamos pro quarto passo, que é o quê? Que rufem os tambores aí, que rufem os tambores. O que você me diz, Taylor, daí do 4 passos? É aquilo, né? Você precisa descobrir como faz. Entende? Porque quando você descobrir como faz,
através dos seus, de buscar, de pesquisar, é uma coisa interessante, né, Patrícia? Porque você abre outras possibilidades na sua mente, não é? Exatamente, exatamente. E às vezes a gente se abstém completamente de tentar buscar outras soluções. E na verdade, se a gente quer, de fato, não ser um dinossauro, a gente precisa aprender a abrir a mentalidade para esse tipo de coisa. Eu gosto muito daquilo que você falou no curso uma vez, que você colocava um problema. Nós fizemos já esse exercício, né? E nesse problema, elenque um problema que você tem e coloque 20 possibilidades de resolver esse problema. Na verdade, eu trouxe um case para o nosso curso, que é de um executivo alemão, que ele tem assim um conglomerado de empresas gigantesco lá. E as pessoas queriam muito saber como que ele conseguia dar conta disso tudo, como é que ele conseguia dirigir tanta gente e tantos negócios simultâneos. E foi quando ele disse que ele tomou como prática sentar-se todas as manhãs e listar os problemas, os top 3 problemas que ele tinha para resolver. Só que ao listar os problemas, ele não parava por aí. Ele já listava 20 possíveis soluções. 20, galera. E mesmo que elas fossem simples, mesmo que elas fossem assim, básicas, mas ele escrevia ali. Por quê? Porque ele afirmou e ele viu que essa teoria dele se confirmou na prática, nos negócios dele, que às vezes a gente é cego para soluções que a gente nem imagina que existem para o mesmo problema. Exatamente. Porque às vezes você se restringe a um tipo de solução para resolver aquilo que está te incomodando, que está te segurando, que está te barrando. Mas na verdade, às vezes você tem que sair um pouco da casinha e olhar esse problema de fora, que era o exercício que ele fazia. Então, eu digo para você agora sobre essa questão desse 5º passo que a gente vai falar. Tente e fale. No sentido de, é para tentar e falhar. Falhou? Aprendeu. Porque se você encara a falha só como um problema e para por aí, então você não tem como evoluir. Porque se você fosse parar de tentar aprender a andar no primeiro tombo que você teve, como é que você ia fazer? Às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, assim, que as pessoas falam, mas você vai tentar isso de novo? Não, para, você já errou, vai cair no mesmo erro. Mas não, galera, temos que tentar. A falha faz parte do processo de aprendizado. Você errar faz parte. Você nem sempre você vai acertar de primeira. Na verdade, não é essa a realidade. Pergunta para os cientistas, para os pesquisadores, se eles conseguem acertar de primeira. Não existe isso na ciência. E na vida real também não, é o que a Patrícia falou. Quantos tombos você caiu para poder aprender a andar de bicicleta? Quantas aulas você pagou a mais para poder conseguir tirar a sua carteira? E fazer a baliza, né? Não é? A tão temida baliza. A tão temida baliza. E aquilo, o aprendizado é o quê? É prática. Tento, erro, acerto meia boca, mas não está tão bom, até eu ficar excelente. E as pessoas às vezes desistem quando falta só isso aqui para o sucesso. É tão real isso. As pessoas estão assim a ponto de conseguir alcançar o sucesso tão sonhado e desistem, faltando 10 passos para o sucesso. É isso aí. Ou um passo para o sucesso. Hoje eu posso te dar um exemplo assim, muito prático que acontece comigo, né? Hoje o pessoal gosta muito dos bolos que eu faço. Eu faço aqui uns bolos de chocolate, de laranja, de fubá e tal. Perfeitos. Só que ninguém sabe do tanto de bolo que eu já joguei fora. Bolo de laranja? Vou te contar. Isso aqui é importantíssimo. Quando eu comecei a namorar a Patrícia, ela fez um bolo de laranja. E aí eu sentei, gente, tava lindo o bolo, né? Aí sentei pra comer, né? Tava a família dela e tal, né? Ela cortou um pedação pra mim e deu. E daí eu dei a primeira garfada, gente do céu. Eu não sei se ela bateu a semente do mal, o trem tava tão amargo. Parece que eu tinha colocado ruibarbo na boca. Daí eu falei, tá gostoso? Né? Chegava que grudava a boca assim, tão amargo que tava, né? Aí quando ela cortou pra ela e colocou, eu falei, para, não come mais. Tava horrível. Mas, gente, esse fim de semana eu comi um bolo de laranja da Patrícia.
Galera do céu, perfeito, sem estar amargo, delicioso. Mas o que? É prática. E a prática leva à perfeição. E se ela tivesse desistido de fazer o bolo de laranja pro namorado, recém-namorado, há quantos anos atrás, Meu né? Deus. Não vem ao Não caso. precisa falar, né, Taylor? Mas eu não teria comido esse bolo maravilhoso que eu comi no fim de semana. Foi um pedacinho, tá, gente? Porque nós estamos aqui pegando firme, né? Enfim. E o que eu quero dizer pra você com isso? Se pra vida toda, se pra todas as coisas da sua vida, você precisa cair, levar um tombo, às vezes sangra, às vezes dói, às vezes você cai da árvore e quebra o braço. Se pra tudo isso você tem que passar por um processo de sofrimento para gerar o seu aprendizado, por que com a tecnologia é diferente? Por que com a rede social é diferente? Por que com as técnicas de venda é diferente? Não é diferente. Com o WhatsApp é diferente? Com as coisas que você faz é diferente. Então, dê para você essa chance de você errar, de você falhar, de você ser corrigido. Semana passada a gente teve as nossas 3 sessões de mentoria com os nossos embaixadores, onde a gente entrou lá em tempo real e foi corrigindo as coisas que estavam ao vivo. Ao vivo, a gente foi corrigindo ali, já quem não pôde fazer na hora anotou, já no outro dia eu entrei lá, já estava tudo certinho. Então, a gente tem que se permitir fazer, errar, corrige, vamos pro próximo passo. Então, você que está aqui com a gente hoje, ao vivo, online, aprendendo isso, eu digo para você, olha, na hora que você encontrar um obstáculo, dê uma chance para você. Se você tentar pular esse muro e cair de costa, não tem problema. Levanta, sacode a poeira e tenta de novo, porque agora você já sabe uma forma de não fazer errado, não é verdade? E se surgir um outro tombo, tá tudo certo. Agora você tem 2 formas. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você é: tente, faça, erre, aprimore, e daqui a pouco você vai chegar a tão sonhada excelência, não é verdade? Porque o resultado vem, né? A Bíblia diz, inclusive para nós isso, que quando você é excelente, Deus te dignifica, Deus te honra, Deus honra o teu trabalho. Então faça isso, tente, persista, faça até você chegar na sua perfeição. Ou seja, treine, treine e treine, porque você logo, logo será um dos melhores. Não é? É isso aí. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Foi bem Agradeço legal. você que entrou, comentou, deu risada aqui com a gente, aprendeu também. Indique esse conteúdo para alguém que você gosta, para alguém que está precisando ouvir isso, se encorajar de enfrentar essas redes, os smartphones, os computadores. Porque, olha, se você não souber como fazer, você não está sozinho no mundo, né? Um montão de gente também não sabe. Então, se vira que você não é quadrado, né? Vai atrás até você encontrar, fazer e dar certo. Esse é o nosso recado para você hoje. Um grande beijo e a gente se vê na próxima terça-feira. Até mais, galera. Tchau, tchau.